Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu sou o pastor Wesley Andrade e por meio deste canal venho trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração. Nós estamos realizando a série de mensagens com o tema Conquistando o Impossível. Ao longo desta série, nós temos aprendido princípios importantes que nos levarão a conquistar o impossível. Porque se nós queremos conquistar o impossível, é necessário seguir as orientações da palavra de Deus. E hoje nós iremos falar sobre a humildade. O que é humildade? Característica ou qualidade daquele que é humilde. Ser humilde significa você reconhecer a sua pequenez, significa você reconhecer a sua insignificância, significa você reconhecer que Deus não precisa de você, mas que você precisa de Deus. E a própria palavra de Deus nos diz que a humildade precede a honra. Antes da honra, antes das grandes vitórias, antes das grandes conquistas, vem primeiro a humildade, porque a humildade nos leva para mais perto de Deus. E uma vez nós estando perto de Deus, certamente o impossível se tornará possível em nossas vidas. E a própria palavra de Deus nos diz também em Salmos 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O que significa então essas palavras aqui? O que Deus está querendo nos dizer? Que se Ele não estiver à frente da situação, se nós não colocarmos Deus acima de tudo em nossa vida, se nós não colocarmos os nossos sonhos e projetos nas mãos de Deus, todo esforço, todo trabalho, todo sacrifício será em vão. Então, por isso que hoje nós estamos falando sobre a humildade. Como eu falei, precisamos reconhecer que precisamos de Deus. Não podemos chegar a lugar algum sem a ajuda do Senhor. Por isso que a palavra aqui diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E quando é que Deus edifica a nossa casa? Quando é que Deus ele abençoa a nossa vida? Quando depositamos nele a nossa esperança. Quando nós seguimos as orientações do Senhor. Porque muitas pessoas são orgulhosas. Elas acham que poderão alcançar coisas grandes somente através do seu esforço humano. Pessoas que depositam a sua fé, a sua confiança na força do seu próprio braço. Que não colocam a sua confiança em Deus. Pessoas que se apoiam no seu currículo, no seu conhecimento, no seu grau de instrução, mas temos que nos apoiar em Deus, ser humilde, porque pessoas orgulhosas jamais irão conquistar coisas grandes. E se em algum momento chegar a posições altas, essa pessoa ela não vai saber lidar com as situações, com os grandes desafios, então essa pessoa ela vai à ruína, ela vai se prejudicar. Por isso que o povo de Deus precisa ser humilde. Quando eu me refiro ao povo de Deus, não estou falando de religião. Estou falando de pessoas que têm compromisso com Deus. Por isso é necessário humildade. Deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa Deus conduzir os teus passos. Deixa Deus te conduzir a grandes conquistas, a conquista do impossível. A palavra do Senhor vai nos falar sobre um homem que conquistou o impossível.
e alcançou grandes bênçãos, grandes vitórias da parte do Senhor. E eu estou falando de José. A palavra de Deus nos diz que ele teve sonhos, revelações da parte de Deus. Ele contou aos seus irmãos. Seus irmãos ficaram com inveja de José, jogaram José no poço, na cisterna, e aí depois venderam José para os ismaelitas levaram José para o Egito, e ali José, ele se tornou ministro ali da casa de Potifar, e aí então ele enfrentou grandes problemas, foi parar na prisão, e aí depois chegou à posição de governador, depois de interpretar o sonho de Faraó. Então José enfrentou grandes desafios, e José, ele era humilde, por isso ele chegou à posição que ele chegou, ele se tornou governador do Egito, se tornou o braço direito de Faraó, e ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, de pagar o mal com o mal. Ele teve a oportunidade de se vingar de Potifar e da esposa de Potifar. Porém, José perdoou. José não usou do seu título, da sua posição, para prejudicar pessoa alguma. Porque José era humilde. E ser humilde não significa somente você reconhecer que você precisa de Deus. Ser humilde significa você também saber lidar com as situações, com os desafios. Você saber pagar o mal com o bem. Significa você não humilhar o seu próximo, você não se utilizar do seu título, da sua posição para humilhar as outras pessoas. Mas é você ajudar o seu próximo, você ajudar as pessoas. Por isso, seja humilde. E mais alto, Deus ele vai te colocar. E mais imagem de Deus, ele vai exaltar você. Deus ele conta contigo para ser a diferença, porque Deus tem grandes bênçãos, grandes vitórias para a tua vida. Deus ele quer levar você à conquista do impossível. E isso acontece quando nós temos a humildade em nosso coração. Quando reconhecemos Deus. E quando nós reconhecemos Deus, quando colocamos a nossa vida nas mãos dele e fazemos a vontade dele, então aí podemos ver a glória de Deus na nossa vida, em cada área da nossa vida. Não sei o que você tem passado, tem enfrentado, mas confia em Deus, creia no Senhor tão somente, e o impossível se tornará possível na sua vida, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então não se esqueça, por mais que você trabalhe e se esforce, se o teu foco não estiver em Deus, se Deus não for a sua prioridade, todos os sonhos, todos os esforços se tornarão em vão. Mas Deus trabalha por todo aquele que busca a presença dele. Deus trabalha por todo aquele que é humilde, que reconhece que precisa de Deus verdadeiramente. Que Deus ele possa lhe abençoar cada vez mais. Em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. E até a próxima mensagem. Hoje falamos sobre a humildade. Na próxima mensagem, iremos falar sobre um outro princípio importante para nossas vidas. E todas as segundas e quintas-feiras estarei postando um vídeo novo aqui no canal para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.